Existem duas frentes de trabalho no departamento de futebol do Internacional quanto a reforços para 2025. Uma delas trabalha com o deadline da sexta-feira e foca em Eliane Irala, do São Lourenço, para estar no Beira-Rio à disposição de Roger Machado. A outra é um pouco mais tranquila, principalmente a respeito da janela de transferências nacional e a possibilidade extra que a CBF colocou para os clubes que disputam os estaduais no país. E aqui entram alguns pontos importantes que a gente precisa falar sobre o William e agora um novo nome, Igor Gomes, do Atlético Mineiro. A coletiva na Federação Gaúcha de Futebol deve anunciar os árbitros para a final do Campeonato Gaúcho e, principalmente, rebater os condicionamentos de arbitragem, ainda que se tenha mais do que simplesmente pequenas frases a respeito de erros do VAR ou então do árbitro de campo. E Abel Braga concede uma entrevista a Duda Garbi e garante: se eu voltar para o Inter, eu quero um título brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Eu quero te propor um desafio nesta terça-feira. Porque é o seguinte, faltam ali 80 inscritos, basicamente, para a gente bater 60 mil inscritos. Bora lá, vamos dar um gás hoje? Então, se tu tá sempre por aqui, convida alguém que tu acha que não tá no canal ainda inscrito. E se tu é novo, seja muito bem-vindo e bora lá. Te inscreve, ativa a notificação, deixa aquele like, compartilha também os conteúdos, que ajuda pra caramba o trabalho. E a gente vai crescendo cada vez mais. A nossa meta de 2025 é 70 mil inscritos, ou seja, depois que a gente bateu 60, a gente tem que buscar mais 10 nesses 10 meses do ano. Ó, daria 1.000 por ano, por mês. Bora lá, né? Bora lá que eu acho que dá, beleza? Gente, eu quero falar sobre o seguinte, tá? Vamos começar falando sobre a coletiva da Federação Gaúcha de Futebol esta manhã às 11, tá? 11 horas. Infelizmente eu não vou conseguir ir, porque eu tenho os meus afazeres lá na Bandeirantes, o programa começa ao meio-dia e eu não vou conseguir me deslocar da Federação Gaúcha de Futebol, que é no Praia de Belas, dá uns 2, 3 quilômetros, cara, isso daí daria uma meia hora, 40 minutos de trânsito. Então, não chegaria a tempo na Bandeirantes, que é ali na PUC, né? Quase no fim da Ipiranga, num horário de pico, enfim, tá? Mas o que me disseram? Que o presidente Luciano Oxman e o presidente da comissão de arbitragem, o Leandro Voaden, eles vão confirmar árbitro gaúcho para as finais do estadual. E aí aqui eu não estou botando que a final vai ser Grenal, que a final vai ser Caju, que a final vai ser Inter e Juventude, Caxias e Juventude, Caxias e Grêmio. Estou dizendo que a final vai ser com árbitro gaúcho. E eu já trouxe para vocês aqui no conteúdo ontem de que os nomes cotados são o Jean-Pierre Gonçalves Lima e o Anderson Daronco. O Jean-Pierre na primeira partida e o Daronco na última e decisiva. Um outro ponto que me falaram é que o Luciano Oxman ele vai atestar as questões envolvendo o condicionamento da arbitragem, mas em prol, claro, da própria arbitragem. Porque muitos VAR que estão sendo reclamados, principalmente do lado do Grêmio, existiram, né? Como, por exemplo, as jogadas dos gols do Internacional, que o VAR vai lá e repõe, ou que o VAR vai lá e interfere. Né? Essas jogadas são todas limpas e principalmente corretas na questão da intervenção do VAR. E claro, né, provavelmente vai ser falado também sobre o lance
no Monsalve no final de semana do Juventude, do Abner, né? Junto ao meia do Grêmio. Nessa questão eu não tenho muito bastidor, até porque é do lado de lá. Mas fica aí então para a gente desdobrar na continuidade do dia, tá? Principalmente que o Douglas Demoliner, do Voz do Gigante, vai estar lá, a gente vai ter alguns bastidores, vai ser interessante para a gente conversar sobre isso depois. O Abel Braga, ele concedeu uma entrevista para o Duda Garbi, né? O assado para o Duda. E entre todas as conversas, entre boa parte do papo, que é claro que vai falar de Inter, né? Ele fala sobre o amor ao Inter, sobre o quanto ele é grato por tudo que ele viveu com a camisa colorada, no Beira-Rio, a Libertadores, o Mundial, como o Inter se remontou a partir de 2005, quando foi roubado no título brasileiro e tal. Só que em um determinado momento ele fala isso aqui, ó. Dá uma olhada. Sente que falta um capítulo a ser escrito no Inter ou tu tá satisfeito com o que aconteceu na tua vida? Não, satisfeito eu não vou estar nunca. Eu estou satisfeito com o que eu consegui com o futebol. Mas vou te ser sincero, cara. Eu pensava assim, ó, tô te sendo de coração, tô falando, não sei o que estou fazendo, principalmente pro torcedor colorado. É assim, eu vou conseguir pro Inter, se eu for pro Inter, eu vou conseguir, eu quero ir com isso. Eu vou conseguir ajudar uma coisa que eu não consegui dar. Que seria o título brasileiro, um título de Copa do Brasil, alguma coisa disso, sabe? Porque... Isso é o que te move. Gama Libertadores, o D'Alessandro, o diretor, o Abel, tal, bem legal. Para mim é pouco. O que eu sei sobre a possibilidade de ele retornar? Que agora, durante os primeiros meses do ano, ele iria curtir a netinha e ia terminar de organizar seus problemas de saúde. Ele tem um problema nas costas muito considerável, muito forte, e ele tem dificuldade de locomoção, de viagem principalmente, né? E em cima do Campeonato Gaúcho, quando tu não viaja de avião, né? Tu viaja quase sempre de ônibus, tipo eles foram a Bagé e a Ijuí, então ele teria muita dificuldade para fazer esses deslocamentos. E por conta disso, ele não estaria no Beira-Rio. Ele não teria sido contratado, ele não teria sido contatado, ele não teria sido chamado para uma conversa. Mas que agora, após o Campeonato Gaúcho, haveria um novo papo para que ele fosse o coordenador técnico do Inter. Faria parceria com o D'Alessandro, com o Mazuco e agora com o Roger. Principalmente no quesito de que o D'Alessandro, diretor esportivo, né, o Mazuco, diretor executivo, e o Abel Braga, o coordenador técnico. Isso é uma promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos. Os pares de gestão cobram muito o presidente Alessandro Barcelos para que haja a hierarquia definida, para que haja toda a questão que foi não só prometida, mas também pensada no plano de governo em que os movimentos se apoiaram. Então, essa pauta do Abel voltar certamente estará no clube novamente agora nos próximos meses. Beleza? Na questão dos reforços, e aí a gente tem que entender duas frentes. O Inter vai com o olho para o exterior e na janela que fecha sexta, dia 28, e também no mercado nacional. O Inter está conversando muito forte com o Cruzeiro a respeito do Willian. Tem uma negociação bem interessante sendo encaminhada. O Felipe Duarte, da Zero Hora, fala sobre a questão do Wesley, que o Inter, além de pagar um dinheiro pro Willian sair lá do Cruzeiro, ele quitaria os 2 milhões e pouco, quase 3 milhões
do que deve ao Cruzeiro. O Cruzeiro, quando foi, né, na Câmara do Esporte, tal, lá para botar o Inter na justiça, cobrou 7 milhões, que é o valor total da parada. E não a questão do que o Inter realmente deve, que são só 2,7, 2,8, quase 3 milhões de reais. Tá? Então, o que o Cruzeiro quer? Me paga esse valor e mais uma grana para eu liberar o Willian, e aí depois a gente compõe a questão de uma nova dívida com o próprio lateral. Então tu vai ter a dívida do Wesley e a dívida do lateral. Seria esse ponto. O Inter quer esse jogador porque entende que precisa ter um outro lateral direito para liberar o Natan, que é o cara que seria liberado mesmo, e até para guardar o Bruno Gomes. O Bruno Gomes é uma incógnita, o Bruno Gomes tu não sabe o que vai acontecer com ele na temporada. Eu praticamente descarto o Bruno Gomes na temporada. Ele vai voltar ali por volta de agosto, setembro, quase sempre, e tem que torcer muito, né, para que não tenha nenhum problema no joelho, às vezes menisco, às vezes alguma tendinite. Então, o Internacional precisa mesmo de um lateral. Ele foi eleito o melhor lateral direito do Brasil, né, no último Campeonato Brasileiro. O Irala, o Inter está cada vez mais próximo do que o São Lourenço quer. O Inter tem convicção nesse jogador. Só que, é claro, o Inter vai negociar e esgotar até o último momento as negociações com esse jogador. Principalmente porque o São Lourenço sabe que o Inter quer o jogador, o Inter sabe que o São Lourenço quer vender e o Juan Oler, que é o empresário do jogador, está na frente das negociações. Ou seja, ninguém vai passar na frente do Inter para contratar esse jogador. Ok? Se esse jogador sair do São Lourenço, ele deve vir para o Beira-Rio. E na questão do Igor Gomes, é um jogador de 25 anos, ele é meia, ele é um jogador mais de ataque, ele faz a terceira função do meio, mas ele também joga de segundo volante. Mas ele poderia ser ali um misto de Tabata e Alan Patrick. Ele está no Atlético Mineiro, é cria do São Paulo, jogador de 25 anos, que hoje não está tendo espaço com o Cuca. Essa informação ela vem do Leonardo Oliveira. E aí o seguinte, tá? Em Minas Gerais diz as pessoas de lá, os jornalistas de lá, os colegas, eles apontam que tem possibilidade de um brick sim, porque o Cuca não pretende usar o jogador. Tá? E aí esse entra na questão da janela de março junto com o Willian também, né? Porque assim, mesmo que não seja efetivada a negociação até o dia 28, pode do dia 10 de março até dia 11 de abril estar jogadores que participaram de algum estadual entre os clubes, né? Pode acontecer a janela, a transferência entre os clubes. O Igor Gomes, ele atuou de 3 ou 4 jogos só pelo Atlético Mineiro, está totalmente, né, fora dos planos do Cuca no momento, claro. E o Internacional já quer esse jogador há muito tempo, tá? E aí ele queria ter tirado do São Paulo, na verdade, e não conseguiu. Então é um desejo antigo já da direção colorada, em que entende, né, que precisa mesmo de um cara que possa fazer ali a terceira função e a articulação para quando o Alan Patrick não estiver. Beleza? Fica bom o timezinho, né, da Libertadores se vier esses 3 reforços aí, hein? Igor Gomes, Willian e Irala. Imagina? Antony, Willian, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei. Fernando Irala, Alan Patrick, Wesley, do lado direito a gente pode botar o Vitinho, o Tabata e o Rafael Borré. Dá um caldo, né? Sem contar os caras que tu ainda tem na defesa. Enfim, qual a tua expectativa da janela? Bota nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Não te esquece que os conteúdos são para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, que te espera lá, porque cada jogo é único na KTO. Não te esquece também que só se tu for maior de 18 anos. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.